Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa. Na aula passada nós falamos sobre a classificação das palavras de acordo com o número de sílabas. Então existem palavras monossílabas, que possuem uma sílaba só, dissílaba, que possuem duas sílabas, trissílabas, que possuem três sílabas, e polissílabas, que possuem quatro sílabas ou mais. Então hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. As palavras são formadas por sílabas. Elas podem possuir uma sílaba, duas, três, quatro ou mais. Você sabia que as palavras podem ser classificadas de acordo com a quantidade de sílabas? Vamos ver como isso funciona? Observe as palavras. Pá e nó. Você reparou que ela só tem uma sílaba? As palavras que só possuem uma sílaba são classificadas como monossílabas ou monossílabos. Veja as palavras. Bolsa, carro. Você reparou que elas têm duas sílabas? As palavras que possuem duas sílabas são classificadas como dissílabas ou dissílabos. Veja as palavras. Escola, caneta. Você reparou que elas têm três sílabas? As palavras que possuem três sílabas são classificadas como trissílabas. Veja as palavras. Bicicleta, helicóptero. Você reparou que elas têm mais de três sílabas? As palavras que possuem quatro sílabas ou mais são classificadas como polissílabas. Sabe por que as palavras são classificadas assim? Essas letrinhas que são colocadas antes da palavra sílaba são prefixos e significam mono, di, 2, tri, 3, poli, vários. O S foi acrescentado porque senão a pronúncia ficaria errada, com o som de Z por estar entre duas vogais. Agora que você já entendeu como isso funciona, vamos fazer juntos um exercício? Tente descobrir como as palavras a seguir são classificadas. Rinoceronte. Vamos separar as sílabas? Quantas sílabas tem rinoceronte? 5 sílabas. Então, ela é classificada como polissílaba. Ema. Vamos separar? Quantas sílabas tem ema? 2 sílabas. Então, ela é classificada como dissílaba. Galinha. Vamos separar a palavra? Galinha tem quantas sílabas? 3 sílabas. Então, é classificada como trissílaba. Rã. Vamos separar a palavra? Rã. Rã tem quantas sílabas? 1 sílaba. Então, é classificada como monossílaba. Essas são as atividades de hoje. No exercício 1, vocês vão separar as sílabas e depois dar a classificação. Então, a palavra que tem uma sílaba é monossílaba. As que têm 2 sílabas é dissílaba. A que tem 3 sílabas é trissílaba. E a que tem 4 sílabas ou mais é uma polissílaba. Então, aqui, vocês vão separar a palavra, as sílabas, as palavras, e na frente dizer se ela é monossílaba, dissílaba, trissílaba ou polissílaba. O 2. Distribua os nomes destes animais na última coluna do quadro, conforme o número de sílabas. Então, vocês estão vendo que tem os nominhos aqui dos animais, cada um tem uma quantidade de sílabas. Então, aqui nós temos o quadro.
Primeiro tem a classificação, o número de sílabas e o exemplo. O exemplo vai ser o nome dos animais. Então, monossílabo tem uma sílaba. Então, vocês vão ver qual desses nomes de animais que tem uma sílaba só e colocar aqui. Depois, dissílabo, duas sílabas. Então, vejam qual desses nomes tem duas sílabas e coloquem aqui. Trissílabo, três sílabas. Então, a mesma coisa. Vejam qual desses nomes tem três sílabas e coloquem aqui. E polissílaba, quatro sílabas ou mais. Então, vejam qual desses nomes tem quatro sílabas ou mais e coloquem aqui. O exercício 3. Vocês vão ler essa tirinha e depois vão responder essas perguntas. Então, marque com um X a resposta certa. Então, 200 é uma palavra polissílaba ou trissílaba? Estou é uma palavra monossílaba ou dissílaba? Perder é uma palavra dissílaba ou trissílaba? Exercício é uma palavra polissílaba ou monossílaba? Então, vocês vão marcar o X na resposta certa de cada uma dessas. Façam as atividades com bastante atenção. Qualquer dúvida, podem me perguntar. E quando terminarem, me mandem uma foto.